Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui para o nosso canal, alavancando resultados com Advanced Planning and Scheduling, o famoso APS. Alavancar resultados requer um planejamento e uma programação avançados, especialmente em um cenário empresarial cada vez mais complexo e dinâmico. O Advanced Planning and Scheduling, o famoso APS, é uma ferramenta essencial nesse processo. Integrando dados, análises e automação de processos, o APS permite fazer melhor uso dos recursos, reduzir custos e aumentar a eficiência. Essa abordagem estratégica fortalece a capacidade de resposta às demandas do mercado, permitindo uma tomada de decisão mais precisa e em tempo real. Ao alavancar o APS, as empresas não apenas alcançam seus objetivos operacionais, mas também se destacam em um ambiente competitivo, onde o planejamento e a programação desempenham papéis fundamentais para o sucesso empresarial. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer mais inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui para conversar comigo o meu amigo lá do Rio Grande do Sul, o Victor Todeschini. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para a Prosa com Bertalha o Victor. Victor, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Tá, obrigado, Bertalha. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vou conversar um pouco sobre a PS hoje. Sempre uma honra, meu amigo. É um tema bastante interessante. Mas antes de nós começarmos, enveredarmos aí, desbravarmos o APS, quem é o Victor? Bom, eu sou engenheiro de produção, formado pela URGS, já tenho alguns anos de formado. Na sequência, fiz um MBA em gestão de pessoas, porque na minha área ali de atuação precisa bastante lidar com pessoas. Hoje eu sou COO da NEL Digital Industries. A gente é uma empresa que implementa APS, trabalho com consultoria nessa área de atuação e de supply chain management. E mais recentemente eu também entrei como investidor da UOL Aceleradora de Startups, que a gente busca aí startups em um plano inicial de crescimento. Trabalho com a APS há 11 anos. Que bacana, que legal, meu amigo. Tenho certeza que vai ser uma prosa fantástica que nós vamos ter aqui. E já vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal, acionar lá o sininho da notificação e dar uma curtida aí, né? Dar uma curtida também para o Victor, porque eu tenho certeza que vai ser uma prosa muito legal e com muito conhecimento para a nossa comunidade aqui. Ô, Victor, é um tema bacana, é um tema relevante para as organizações. Gostaria que você contextualizasse um pouco esse tema para a gente, falasse um pouquinho aí do APS, que eu acredito seja um tema importante para a nossa comunidade aqui. Perfeito. É que nem a gente já comentou, a APS Advanced Planning and Scheduling. É, Algumas pessoas confundem um pouco a APS pensando mais em termos só de sequenciamento da produção, mas na verdade ele tem o P e tem o S. Então, Advanced Planning, Advanced Scheduling. O planejamento é basicamente a gente trabalhar com um horizonte de médio a longo prazo. Então, trabalhamos gerando MPS, Master Plan Scheduling, que acaba sendo um suporte ao processo de S&OP. Então, entra bastante essa comunicação com o processo de validar se a demanda da praça atende, é atendida totalmente com a capacidade da fábrica e faz esse jogo para priorizar as demandas. Então, isso a gente está olhando sempre horizonte de médio e longo prazo, meses, ou até ali 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente trabalha. Quando a gente fala de Advanced Scheduling, a gente está trabalhando em horizontes de curto e médio prazo. Então, a gente está trabalhando em horas, turnos, dias, semanas, alguns meses em termos de sequenciamento. Ali a gente já está lidando com ordens específicas de produção. Então, enquanto o planning está lidando com a demanda e quebrando isso
nos recursos mais críticos da fábrica, o scheduling já está lidando com as ordens que já foram geradas, já tem material, matéria-prima alocada nelas. Então, a gente tem que distribuir todas as ordens de produção, toda essa demanda nos recursos da fábrica para entender quando tem que produzir, o que tem que produzir, como vai produzir, quais matérias-primas vai utilizar, isso sempre respeitando todas as restrições que cada cliente pode ter. Fantástico, muito bacana. Já pode dizer, inclusive, que o scheduling, né, a programação, ela vai no nível de detalhe mesmo para poder fazer a alocação dos recursos. E aí, o Exatamente. Victor, perdão, Victor. Eu falei exatamente, porque a gente trabalha com o tempo de processo do item a ser produzido. O item pode ter tempos de processo distintos em máquinas diferentes, então a gente tem que considerar todas essas restrições. Perfeito, meu caro. E uma pergunta que eu tenho para você, Victor, tá muito legal. Você fez uma introdução bastante interessante aí para com relação à parte do APS. E logicamente nós temos muitos desafios pela frente quando a gente vai para uma implementação de APS. Eu sou da época do APS, onde a gente trabalhava com penalidades para as linhas, né? Então você pegava o produto, né, e colocava associava uma penalidade. Quer dizer, esse tipo de coisa já não existe mais, né? E era muito complicado fazer isso. Houve uma evolução Uhum. muito grande. E quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas em um ambiente empresarial complexo e dinâmico, considerando aí a complexidade e dinâmica do ambiente empresarial atual, o Victor? Quais são os principais obstáculos que você enxerga que essas empresas enfrentam hoje com relação à implantação aí não só com relação à implantação do APS, mas com relação também a por que usar o APS, né? Perfeito. São dois pontos interessantes. Primeiro, em relação à implantação, a gente vê cenários bem distintos, assim. A gente tem clientes que não utilizam ordem de produção, simplesmente pegam a demanda e jogam para a fábrica. Isso é bem comum, porque uma indústria sempre começa crescendo gradativamente, né? Então, o mais normal é tu tem uma indústria com uma máquina e poucos pedidos, tu simplesmente manda a demanda para a fábrica. Só que isso vai crescendo, e às vezes exponencialmente, e chega um momento que fica muito difícil tu gerenciar todos os teus pedidos e conseguir executar todos os prazos de entrega. Aí a gente entra com a implantação dos sistemas APS e acaba sendo uma mudança de cultura. Então, às vezes, a gente até brinca que para fazer uma implementação a gente tem que levar um gerente de RH, porque não é simplesmente a dificuldade técnica que a gente tem para fazer a integração, a implementação. A parte técnica, muitas vezes, para nós, é a parte mais fácil, mas lidar com as pessoas, adaptar essa nova cultura de colocar ordem de produção, ou clientes que já têm ordem de produção, mas fazem por Excel, colocar um software, é bem desafiador. E aí depois jogar essa produção para o chão de fábrica é uma parte bem interessante, é onde se tem que investir bastante tempo em termos de projeto e de implementação. Com principais desafios, a gente vê bastante pedidos paraquedas, que leva a muita reprogramação. Então, muitas vezes, tem muito cliente que faz o plano semanal, e aí ao longo da semana entra um novo pedido. A gente sabe, a indústria brasileira, o quanto precisa ser reativa de forma bem rápida em novas demandas. Então, entra um novo pedido, o que que faz? Se tu não tem uma ferramenta que faz recálculos rápidos em poucos segundos, poucos minutos, tu acaba perdendo muito tempo de resposta. Então, essa parte de pedidos paraquedas para tu conseguir adaptar a tua produção, reprogramar, eventualmente também fazer promessas de prazos. Então, o comercial está lá na ponta da cadeia, como que ele pode fazer uma promessa baseado no que tu já tem de capacidade comprometida. Tem muita indústria brasileira que tem roteiro altamente complexo, que passa por dezenas de operações para conseguir chegar no teu produto acabado. E fora isso, quando tem roteiro muito complexo, tem muito volume de dados para fazer programação. Então, tu não consegue necessariamente, tu tem 200 máquinas, 10.000 operações, mesmo com Excel, mesmo com quadro, tu não consegue fazer o sequenciamento de toda a planta. Aí a ferramenta APS entra para ter essa visibilidade total. Interessante, muito bacana esse ponto que você trouxe. E aí eu queria fazer uma conexão, ô Victor, de tudo isso que você falou, de problemas de implementação, do contexto da indústria.
Eu queria conectar principalmente a utilização do APS como ferramenta, né? E como é que ela, de certa forma, traz um impacto no sucesso da organização que o utiliza. Porque nós sabemos que ambientes complexos e dinâmicos, quanto mais formos efetivos no uso de uma ferramenta, melhor nós podemos ter os resultados no bottom line, na lucratividade da empresa. Estou certo nisso que eu estou falando, Victor? Como é que você Tá, enxerga sem isso? dúvida. Perfeito. A gente trabalha bastante melhorando a eficiência fabril, né? Então, mesmo quando a gente está no cenário onde o cliente manda a demanda para o chão de fábrica, o chão de fábrica, os supervisores não têm a visibilidade do todo do que eles têm que entregar a final do mês. Eles estão com aquela demanda daquele dia. Então, tu precisa dessa visibilidade para, às vezes, entender que vale a pena tu trazer um pedido da semana que vem para produzir agora, porque tu sabe que tu não vai onerar a tua produção atual e tu vai otimizar um setup que daqui a pouco tu teria na semana seguinte. Então, tu melhora um setup, tu tá dando mais possibilidade para os operadores de máquina trabalharem fazendo o mesmo produto. Então, quando tu tá produzindo de forma sequencial o mesmo produto, quanto mais tempo tu faz ele, mais rápido tu vai entregar. Então, tem uma curva de aprendizagem, uma curva de adaptação para fazer cada produto, que isso também impacta bastante na parte de eficiência. E também a gente trabalha bastante com questão de redução de estoque. Então, qual é a forma mais fácil de tu atender qualquer demanda hoje? É tu ter estoque. Muitas indústrias mantêm estoque tanto de produto acabado quanto de produtos intermediários ao longo da fábrica, porque falta essa visibilidade, essa parte para conseguir fazer o consumo adequado. Então, se tu tem uma cadeia dentro da tua fábrica muito bem estruturada, onde tu sabe que tu consegue colocar um produto no início e sair na produção num lead time adequado, tu não precisa manter tantos estoques. Claro que tu sempre vai precisar buffers de produção para garantir que tu não tenha paradas de máquina, mas esses estoques podem reduzir bastante. Então, muitas vezes, só na redução de estoque de produto intermediário e produto acabado, o projeto já se paga. E ainda assim, a gente ainda traz a parte de eficiência, traz redução massiva de esforço de PCP. Tem empresas que reduzem 50% do quadro de PCP só implementando uma ferramenta PS e aí consegue redestinar esses recursos para outras áreas que precisam de maior apoio. E tu ter visibilidade, o cliente te liga, quando que vai entregar meu pedido. Se tu não consegue enxergar tudo que está acontecendo na fábrica e todos os outros pedidos, sem uma ferramenta PS, tu não consegue prometer assertivamente quando que o pedido vai estar entregue, né? Aliás, você trouxe um ponto bastante interessante aí, Victor. Você falou sobre eficiência fabril, né? Eficiência operacional. Normalmente, quando você vai para uma implementação de APS, logicamente você tem que organizar o ambiente, você tem que entender os recursos, velocidade dos recursos, localização dos recursos, as pessoas que ali trabalham e tudo mais. Quais são os maiores problemas que você enfrenta quando você parte para toda essa preparação nas empresas? As empresas têm isso? Ou você tem que montar toda essa estrutura para depois fazer a implementação? Perfeito, boa pergunta. A gente tem um processo comercial bem estruturado e técnico. Então, um dos pontos muito positivos que a gente considera é nosso comercial não está simplesmente vendendo uma ferramenta, vendendo uma implantação. Ele também está fazendo um assessment técnico inicial. Hum. Então, quando o nosso comercial entra no cliente, já está entendendo se tem os cadastros de roteiros adequados, lista técnica, se tem as demandas muito bem amarradas no RP. Então, ao vender o projeto, ao começar a implementação, a gente já tem ciência de que alguns pré-requisitos foram cumpridos. Mas mesmo assim, é difícil de dizer que tenha alguma implementação que esteja tudo perfeito em termos de cadastro. Porque quando a gente está implementando uma ferramenta APS, a gente está mudando também os processos da indústria. Uhum. Então, a gente tem um termo sheet in, sheet out. Se o dado entra ruim, ele vai sair ruim. E pela ferramenta PS, quando tu recebe o dado, tem muitas incoerências que se tornam muito visíveis, porque tu tem um Gantt dinâmico, tu tem as operações já expandidas ao longo do horizonte, ou na parte de planejamento, tu tem o quanto de capacidade está utilizando da fábrica. Então, quando tu faz uma primeira integração, tu já
identifica erros de cadastro. E a gente tem relatórios que a gente monta para o cliente indicando, ó, esses produtos estão com erro de cadastro, às vezes essa família de produtos, e muitas vezes já aconteceu da gente iniciar projeto e simplesmente a gente tem que direcionar o projeto para trabalhar com uma família de produtos, enquanto a gente passa algumas lições de casa para o cliente para poder fazer ajuste de cadastro. Então, acontece bastante de nem tudo estar perfeito, mas com a experiência ali do time de consultoria, vai guiando o cliente para, enquanto está implementando o projeto, com alguns dados de mock, vai trabalhando na adequação dos demais dados. Mas é muito importante ter roteiro de produção, sabendo quais processos vai passar, tempos de processo, quais são os recursos, qual é a receita que precisa. A gente fala bastante de lista técnica, ou bill of materials, ou receita. Uhum. Quais matérias-primas vai precisar. Esses dados são fundamentais para as ferramentas funcionarem. E aí, que nem eu comentei, quando os dados não chegam redondos, a gente indica para o cliente para ir fazendo esses ajustes mais em termos de engenharia e processos. Fantástico. Victor, muito legal a nossa prosa aqui. Victor, nós estamos chegando ao finalzinho do primeiro tempo, né? Tem muito mais coisa para a gente desbravar aqui na prosa com Bertalha. Está muito bacana, muito legal a nossa conversa aqui. Victor, vamos tomar uma água, um café, a gente volta em seguida, pode ser? Vamos. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, o Vitor trazendo uma contribuição para a comunidade da prosa com Bertalha, relacionada aí à parte do APS, o APS que traz benefícios bastante interessantes para as organizações. E aí eu gostaria de tomar esse ponto, o Victor, para fazer uma pergunta para você, porque é um tema que surge dentro das organizações. Em que medida a capacidade de resposta as demandas do mercado é melhorada pelo uso do APS, Victor? Ótima pergunta novamente. A gente tem hoje muitos casos na indústria, tanto ainda vendendo o produto, mas também lidando com imprevistos. Então, tem o lado de estar o comercial na ponta ali da cadeia, que não comentei antes. Ele está com um cliente e o cliente pergunta, tá, qual é teu tempo para me entregar produto X? Normalmente, o que os clientes têm quando não trabalham a ferramenta PS, eles têm uma lista tabelada. Então, produto X é 15 dias, Y 20 dias e Z é 30 dias. Ou alguns clientes só passam um lead time flat ali de 20 dias. Só que a gente sabe que isso não é verdade. Esse prazo pode ser muito melhor ou, dependendo, pode ser muito pior. Então, a gente consegue integrar, muitas vezes até em quase tempo real, quase online com o time comercial, para poder fazer uma simulação, o que a gente chama de ATP e CTP, que é Available to Promise e Capable to Promise. Uhum. Então, o que tu está disponível já em estoque para poder prometer com uma entrega imediata, se o cliente precisa, ou o que tu pode prometer contra a produção que já está saindo ou contra uma capacidade que tu tem. Então, essa parte é muito importante. E o outro lado é à medida que tu está tendo imprevistos na tua execução, então tua máquina quebra, passa um vendaval e destelha a tua indústria, tira um pavilhão, funcionário fica doente, como é que tu faz a tua reprogramação? Então, tu precisa de uma agilidade muito grande para não prejudicar os prazos de entrega do teu cliente. Ou às vezes tu está trabalhando, tu tem um OE de 80%, simplesmente por algum motivo que tu ainda não identificou, tu teve uma aderência menor. Como que tu recalcula isso? Então, tu tem que ter uma ferramenta PS para diariamente tu carregar os teus apontamentos, trazer as novas ordens de produção e poder refazer a programação de uma maneira ágil e que tu possa continuar prometendo os prazos para o cliente em poucos minutos, poucos segundos. Fantástico. E, Victor, nós sabemos que a área de supply chain é uma área que representa em torno de 60% a 80%, logicamente depende do segmento, dos custos da organização, né? E Sim. uma das coisas, logicamente, que as pessoas olham e botam um olho gordo na área de supply chain, principalmente planejamento também, é na redução de custos nas operações. E aí eu gostaria de entender de você o que nós podemos fazer ou como o APS ajuda para poder minimizar
tanto desperdícios como alavancar resultados e também identificar oportunidades da gente economizar custos, o Victor, em diferentes áreas da organização. Perfeito. E aí tem, que nem tu comentou, a parte de planejamento tem esses dois vieses, né? Tu pode reduzir custo mais alavancadamente na parte de planejamento, mas tu também pode trabalhar bastante na parte de sequenciamento. Quando a gente fala em planejamento, custo de inventário é um ponto que bate bastante. Então, quando tu está trabalhando com políticas de estoque para primariamente tu definir qual é a política de estoque da tua empresa. E aí, de novo, comentei antes do lead time flat que muitos clientes têm. Tem muitos clientes que têm cobertura de estoque flat. Eu vou ter 30 dias de cobertura para todos os itens. Mas, às vezes, não precisa. Tu pode trabalhar com uma diferenciação de item para item. Então, tu não precisa, tu consegue baixar, às vezes, de 30 para 10 dias algumas políticas de inventário, e aí tu pode liberar dinheiro para tu investir em outras frentes. Retomando um pouco a teoria das restrições, né? Tudo que tu trabalha é questão financeira. Um dinheiro que tu tem parado em estoque é um dinheiro que tu não está reinvestindo. Então, essa parte de tu reduzir custo de inventário é muito importante. Custo de stockout, essa parte a gente trabalha bastante na parte de planejamento também. Então, pedidos que tu não está conseguindo atender porque tu não atendeu certo as tuas políticas, seu estoque de segurança, tu acabou tendo stockout, como que tu faz esse replanejamento, como que tu devolve para a praça a tua previsão. E na parte de scheduling também tem toda a parte de eficiência de produção, que daí tu ganha custo na veia. Tem muito cliente que utiliza hora extra e às vezes indevidamente. Então, por falta de visibilidade na correria, tem que atender um pedido, habilita a hora extra, habilita um terceiro turno, que a tua produção conseguir atender em 2 turnos. Então, tu está trabalhando com um custo desnecessário que tu poderia simplesmente tá atendendo com menos turnos. Aí, além disso, tanto trabalhando na parte de planning e scheduling, tem a questão de multa. Então, se tu promete para o teu cliente, tu vai fazer uma entrega numa certa data, tem muitos clientes que tem multa atrelada a essa entrega. Então, quando tu não faz, qual é a multa que tu vai ter? Ou em um cenário que tu vai ter multa. Tá decidido, tá tua produção atrasada, tu vai ter multa. Qual cliente tu atende antes? Então, todos esses aspectos acabam retornando nesse lado financeiro. Então, tanto na parte planning e scheduling, pode ser feito relatórios que entregam na parte de planejamento qual é o meu faturamento esperado, na parte de scheduling qual é o custo que eu tenho para executar essa produção, e aí tu devolve para a alta gerência tomar algumas decisões baseadas em simulações de cenários, porque até tu pode seguir uma certa lógica de planejamento, seguir uma heurística de sequenciamento, tu tem um resultado. Mas e se tu mudasse alguns parâmetros? Como que tu pode interagir com eles e como que tu pode entregar isso para a alta gerência tomar uma decisão de qual cenário que ela quer atuar? Aliás, esse ponto é bastante interessante, porque você já discorreu aí sobre a parte de automação, a parte de coleta de dados, trabalhar os dados para poder montar uma implementação aí que seja extremamente adequada, e agora você toca no assunto da decisão. E decisão hoje é um tema extremamente importante dentro das organizações, porque a partir do momento em que você tem dados com boa qualidade e velocidade para você tomar as decisões. E aí eu estou falando eventualmente de simulações de produção, por exemplo, isso pode ter um ganho significativo dentro da organização. Como é que você enxerga o APS ajudando também nessa tomada de decisão, o Victor? Perfeito. As indústrias, às vezes, tu tem uma regra padrão que tu sempre vai trabalhar para executar um planejamento de sequenciamento. Só que a gente sabe que isso varia bastante de acordo com o mix de produção que tu tem. Tem momentos que tu precisa, que eu comentei antes, vamos reduzir o terceiro turno, tem momentos que tu precisa ligar o terceiro turno. Tu tá com muita demanda, tu tá com um evento de Páscoa, tá com um evento de Natal, uma influencer vai lá e posta uma foto no Instagram com a roupa da tua marca. Vai ter um boom de demanda. Então, tu tem que estar pronto para tomar essas decisões. Vou aceitar essa demanda? O comercial lá tá dizendo na ponta da cadeia, estou precisando de mais capacidade, o que a gente vai fazer? Tu precisa simular, tu precisa eventualmente contratar pessoas
comprar máquinas, melhorar os ferramentais que a gente chama de recursos secundários, né, que são restrições fabris. Então, tu pode ter 30 máquinas, mas tu tem ferramental para ligar 10, tu tem pessoas para ligar 5. Como que tu utiliza melhor a tua capacidade de fabril? Quais simulações que tu pode fazer? O que que tu vai ligar de máquina? Dependendo do mix de produção, tem máquina que produz mais rápido um certo tipo de produto e máquina que produz mais rápido outro set de produtos. Então, todas essas simulações, baseado em todas essas variáveis, tu pode criar N cenários. E aí, quando a gente faz a integração, tu está simplesmente recebendo os dados que tu precisa para fazer o sequenciamento e para fazer o planejamento. E depois disso, tu tem que rodar essas múltiplas variações, múltiplos cenários que a gente faz de forma automática e depois entrega para o cliente, ó, desses 10 cenários de planejamento, 10 cenários de sequenciamento, tá aqui os indicadores baseado no que tu quer medir. Então, sobre qual que tu quer trabalhar. Ou tem dois cenários que dois ficaram legais, de repente tu quer fazer uma mescla dos dois e entender o que teve de bom de cada um para tu criar mais um cenário em cima disso. Então, essa parte simulação é fundamental. Não consegue, tu consegue ter um indicador muito bom, mas tu consegue ter um indicador muito melhor se tu se tem essa habilidade de fazer essas simulações. Fantástico, muito legal esse ponto que você trouxe, até é extremamente importante para que as pessoas realmente conheçam como é que você toma a decisão, como é que o APS suporta essa tomada de decisão, e isso é importante. E você comentou muito, aliás, o dado hoje é o petróleo, né, que o pessoal comenta aí, né? Então, esses dados são realmente interessantes a partir do momento em que você estrutura e gera as informações para uma tomada de decisão. Uma das perguntas que eu gostaria de fazer para você, Victor, dentro desse contexto todo de planejamento que nós estamos falando, é, a- qual seria ou quais seriam as características-chave, embora você já tenha trazido algumas, de fazer ou de dizer que o APS é uma ferramenta essencial para as organizações, que elas deveriam utilizar? Qual seria o mote, né, que levaria a organização a comprar um APS? Porque muitas vezes nós temos ali outras ferramentas de planejamento, as interfaces, né, falando de MRP, você mencionou o MPS lá no início da nossa conversa. Hoje já surge um conceito diferente chamado DDMRP, né? Inclusive a gente já trouxe aqui para a prosa. Como é que você coloca tudo isso dentro de um cestinho e conversa? Porque deve surgir essas perguntas quando você está interagindo aí com os clientes, né? Perfeito. Tem uma questão que a gente sempre gosta de falar. Quando a gente vai vender uma solução APS, o cliente fala, tem o Excel. O Excel é a segunda melhor ferramenta para tudo na vida. Tu utiliza o Excel para qualquer coisa, mas sempre tem a melhor ferramenta, que é a ferramenta especialista. Então, quando a gente fala em termos de ferramentas, Excel é muito bom, dá para tu controlar muito bem a tua fábrica, mas tu chega numa limitação de processamento do Excel, processamento das macros, que tu simplesmente não consegue atender uma indústria de grande porte, tendo toda a visibilidade em termos de Excel. Os ERPs oferecem algumas visões que às vezes chamam de sequenciamento, mas na verdade não é um sequenciamento fino, se faz muito mais um estudo de carga-máquina, às vezes até não conseguem atingir um nível de capacidade finita, vai trabalhando um pouco mais no nível infinito. O MRP também tem suas vantagens. O DDMRP é um conceito relativamente novo no Brasil, tem ali, acho que já faz uns 10 anos da criação, um pouco mais. É um conceito bem interessante que a gente alia ele nas soluções APS. Porque eu tinha um professor na universidade que ele falava, tem a igreja do TOC, tem a igreja do Lean, tem a igreja do APS, e agora eu adicionaria que tem a igreja do DDMRP. Mas eu não concordo necessariamente com essa afirmação desse professor, apesar de respeitar muito a opinião dele, porque a gente consegue integrar o Lean dentro da PS, a gente consegue integrar TOC dentro da PS, a gente consegue integrar também o DDMRP dentro da PS. Então, um conceito não é excludente ao outro. A gente trabalha com a implementação de uma visibilidade da rede de suprimentos, tanto de planejamento quanto de sequenciamento. Então, a gente
tá de braços abertos para esses novos conceitos e a gente integrar junto dentro do projeto. O que a gente está entregando para o cliente não é só uma ferramenta, né? A gente está entregando uma implementação, é, não só a gente, mas indústrias, outros players de APS estão entregando uma solução completa, né? Então, tendo essas outras vertentes que vão vindo, assim como surgiu o DDMRP, devem surgir outras nos próximos anos, isso tudo tem que embarcar dentro do cliente para entregar o melhor resultado. Bacana, fantástico, muito legal aí. Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui, Victor, mas uma das coisas que eu gostaria de ouvir de você é o seguinte: como é que você recomenda o APS para suportar, auxiliar as empresas aí a se destacarem no mercado? Porque aqui nós permeamos também a perspectiva da competitividade, né? O lado estratégico e não só o lado operacional. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você esse aspecto do APS. Perfeito. Eu acho que quando qualquer cliente está entrando no mercado ou quer aumentar seu market share, muitas vezes o cara está trabalhando no Oceano Vermelho. Nem sempre tu consegue atingir um Oceano Azul onde tu vai navegando ou nadando abraçado. Quando está no Oceano Vermelho, é só a gente pensar em qualquer analogia que a gente tem em termos de um serviço que já existe hoje no mercado. Então, quando tu está entrando ou quando tu quer ganhar market share, qual é a melhor forma de tu ganhar mais cliente? É entregando um nível de serviço aderente. Tu tem que atender bem o cliente de ponta a ponta na cadeia. Então, se o teu concorrente está prometendo um lead time de 30 dias, como que tu pode prometer um lead time de 20 dias e como tu pode cumprir esse lead time? A maioria dos teus concorrentes vão estar utilizando a segunda melhor ferramenta, que é o Excel. Como é que tu entra nesse jogo para ter a melhor ferramenta e tu ganhar mais clientes? Então, um APS acaba sendo um investimento onde o cliente ganha de volta todo o valor de um projeto e às vezes pode até tirar concorrentes do mercado. Então, eu diria que hoje, em contexto de indústria 4.0, todo mundo deveria estar buscando mais tecnologia, não só com a PS, mas IoT e outras frentes aí que a gente está vendo. Se tu não está digitalizando a tua indústria, tu já tá um passo atrás dos teus concorrentes, né? Então, acho que o pessoal os clientes das indústrias brasileiras têm que focar no seu jogo. Eu acho que se olhar para o lado e ficar pensando como que o concorrente vai trabalhar, talvez tu já perdeu o teu prazo, tem que sempre trabalhar na inovação. Então, como que eu posso melhorar? Inova, melhora processo, melhora ferramenta, digitaliza a tua indústria, traz digital twin. Então, tem várias frentes aí que afetam e a PS é uma dessas frentes que eu acho fundamental também para ter essa visibilidade da cadeia produtiva. Fantástico, Victor. Gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertalha, Victor. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer. A PS aí é um conteúdo que a gente gosta bastante de prosar, então já são muitos anos de conversas, aprendizados e também sempre disponível aí para aprender mais, discutir mais, estamos à disposição. Muito bacana. Victor, um abraço virtual para você, ao infinito e além, meu caro. E o que nós Ao fazemos infinito em além. vida ecoa na eternidade. Abração. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.